Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, informações sobre o concurso da Prefeitura Municipal de Tatuí. Editais número 1, 2024, Cargo da Segurança Pública. Inscrições até o dia 18 de novembro de 2024. Edital 2, cargos para suporte pedagógico, inscrições até o dia 25 de novembro de 2024. Para os cargos de segurança pública, temos agente de trânsito nível ensino médio, bombeiro civil ensino médio, engenheiro de tráfego nível superior e guarda civil municipal nível ensino médio. Para os cargos de suporte pedagógico, temos para professores, diretores e vice-diretores, todos nível superior. Cliquem na descrição desta videoaula, links do edital, provas aplicadas pela banca e playlist com videoaula de matemática e de raciocínio lógico da banca OM Consultoria, que será a responsável pela organização, aplicação das duas provas, segurança pública e suporte pedagógico. Atenção! As questões que nós vamos postar nesta videoaula são questões para os cargos de segurança pública. Outra informação, como nós temos pouquíssimas provas na internet da banca OM Consultoria, eu estou elaborando questões em cima da bibliografia. Gostaria que vocês enviassem os seus comentários se realmente esta sistemática vai ajudá-los para concursos da banca OM Consultoria. Então, veja, os assuntos de matemática dos cargos da segurança pública, conjuntos, representação e operações. 2. Geometria, conceito, propriedades e operação. 3. Medidas, conceito e operações. Múltiplos e divisores, conceitos e operação. Números irracionais, técnicas operatórias. Números naturais, operações e problemas com números naturais e suas propriedades. Números racionais, absolutos. 7. Razões e proporções, grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples. Regra de 3 simples e regra de 3 composta. Sistema de equações de primeiro e segundo graus. Característica da banca OM Consultoria. Os enunciados das questões das provas da internet são questões propostas com clareza e objetividade. Não inclui questões de raciocínio lógico. As provas da banca são abrangentes, ou seja, a banca coloca questões de quase todos os itens da bibliografia do edital, conforme provas que nós conseguimos localizar na internet. As questões de nível médio e superior apresentam dificuldades semelhantes. Então, vamos para os comentários das questões propostas. Lembrando que essas questões foram criadas em cima da bibliografia. Enviem seus comentários se realmente esta nova sistemática ajuda vocês para concursos públicos. Questão número 1. Eu sempre vou citar o item da bibliografia. Item 8, que nós citamos na tela anterior. Para fazer um bolo de aniversário, utilizamos 300 gramas de chocolate. No entanto, faremos 5 bolos. Qual a quantidade de chocolate que necessitaremos? Então, vejam. Vamos fazer aquela tabelinha tradicional. Não há necessidade. Vocês podem fazer direto, escrever a proporção. Então, nós temos aqui quantidade de bolo e quantidade de chocolate.
2 bolos, aqui é 2, eu esqueci de mudar. Nós utilizamos 300 gramas de chocolate. No entanto, faremos 5 bolos, quantidade X. Essas duas grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, aumentando a quantidade de bolo, aumentamos a quantidade de chocolate. Setinha para baixo, setinha para baixo. Então, a proporção fica 2 está para 5, 300 está para X. Vocês já poderiam escrever direto esta proporção. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. O resultado está pedindo em quilos. Então, vejam, 2x igual a 1.500, x 1.500 dividido por 2, fazendo essa divisão, nós temos 750 gramas de chocolate. Transformando isso aqui em quilo, 1 quilo é 1.000 gramas, dividimos isso aqui por 1.000. 750 dividido por 1.000, 0,75 quilos de chocolate. Letra A. Questão 2, também relacionada ao item 8. Para chegar em São Paulo, Lisa demora 3 horas numa velocidade de 80 km por hora. Assim, quanto tempo seria necessário para realizar o mesmo percurso numa velocidade de 180 km por hora? Esta questão de regra de 3 simples, ela é tradicional em concursos públicos. Espaço e velocidade são sempre grandezas inversamente proporcionais, ou seja, aumenta-se a velocidade, o tempo para o mesmo percurso diminui. Então, vejam, 3 horas a uma velocidade de 80 km por hora. Se aumentar para 120 km, o tempo vai ser x. Aumenta-se a velocidade, diminui o tempo. Grandezas inversamente proporcionais. Setinha para baixo, setinha para cima. Quando as grandezas são inversamente, vocês já podem escrever a equação direto. X vezes 120, 120x, que é igual 3 vezes 80, 240. Portanto, o tempo a uma velocidade de 120 km por hora vai ser 240 dividido por 120, que dá 2 horas. Como o exercício pergunta em minutos, cada hora 60 minutos, 2 horas 120 minutos. Alternativa letra C. Questão número 3. Regra de 3 composta. Sem setinhas. Pessoal, aquilo que eu sempre estou falando, acreditem, se vocês entenderem bem, vocês nunca errarão regra de 3 composta sem utilizar setinhas. Se para alimentar uma família com 9 pessoas durante 25 dias tem necessidade de 5 kg de arroz, quantos quilos seriam necessários para 15 pessoas durante 45 dias? Então, eu tenho 3 grandezas: quantidade de pessoas, quantidade de dias, quilos de arroz consumidos. Lembrando, pessoas trabalhando, pessoas caminhando, quantidade de dias, horas por dia, são sempre causas. Então, aqui no caso, temos como efeito quantidade consumida de arroz. Logo, pessoas e dias são causas, colocando sempre o efeito na última coluna. Pessoal, isso aqui é bem importante para vocês não utilizarem as famosas setinha para cima, setinha para baixo. Então, veja, 9 pessoas, 25 dias, 5 kg de arroz.
15 pessoas, 45 dias, X quilos de arroz. Lembrando, produto das causas diretamente proporcional ao efeito. Como eu tenho aqui X e vou multiplicar cruzado, então a gente vai fazer assim, 9 vezes 25 vezes X, igual 15 vezes 45 vezes 5. Se possível, simplifica sempre. Eu tenho um 9 aqui, corto. Tenho um 45 aqui, corto, dá 5. Então, ficou 25x igual 15 vezes 5 vezes 25, que dá 375. Então, 25x igual a 375. 375 dividido por 25, x igual a 15 quilos de arroz. Letra C. Lembrando novamente, essas questões foram criadas aleatoriamente, portanto, não é da banca OM Consultoria. Estamos organizando questões, levando em consideração os conteúdos da bibliografia. Envie seus comentários se realmente esta sistemática ajuda vocês em concursos públicos. Por favor, façam seus comentários. Questão 4, relacionada ao item 7, que é razão, proporção, juros simples, porcentagem. Gustavo estava treinando pênaltis. Caso precisasse na final dos jogos do futebol escolares. Sabendo que de 14 chutes ao gol, ele acertou 6. Qual a razão do número de chutes errados para o total de chutes? Então, vejam. Total de chutes. Logicamente, vocês podem fazer o cálculo direto. Eu estou descrevendo passo a passo. Total de chutes, 14. Acertos, 6. Portanto, erro. 14 menos 6, 8. Como a pergunta é, a razão é uma fração entre o número de erros dividido pelo número de chutes. Erros dividido pelo total, 8 sobre 14. Isso aqui, na realidade, é uma razão. Ou, se efetuar divisão, dá um índice. Se eu multiplicar por 100, dá uma porcentagem. Como aqui é somente a fração, eu vou simplificar esta fração por 2. 18 dividido por 2 dá 4. 14 dividido por 2 dá 7. Portanto, a razão equivalente ao total de erros dividido pelo total de chutes, 4/7, letra B. Questão número 5, também relacionada ao item 7. Em uma seleção, a razão entre o número de homens, aqui é importante vocês lembrarem, a razão sempre na ordem do enunciado. Homens e mulheres candidatos à vaga é 4/7, ou seja, para cada 4 homens nós temos 7 mulheres. Conclui-se que tem mais mulheres do que homem. Tem 32 candidatos masculinos. Portanto, quantos são as mulheres? Logicamente, se a razão é de 4/7, o total do sexo masculino, sendo 32, o feminino vai ser maior. Então, vejam, total de participantes, vejam. Eu tenho que fazer, então, a soma. Vejam, 4 está para 7, 32 está para x. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 4x igual a 224. 224 dividido por 4, 56. Então, vejam, se eu tenho 56 mulheres, 32 aqui, eu coloquei a resposta enganada. Então, tenho um total de quanto? 32 somado com 56.
6. Então, eu vou ter um total de 88, que é exatamente a letra C. Então, veja, pessoal, eu fiz um errinho aqui. Então, isso aqui, desconsidere. Isso aqui é em função da pressa que eu tive de colocar esta videoaula. Portanto, corrigindo, 56 mulheres, 36 homens, somando 88, que é exatamente a letra C. Vamos lá. Próxima questão, 6. Relacionada também ao item de 7, que é porcentagem. Em uma sala de aula há 30 alunos, dos quais 40% são meninas. Quantos meninos tem na sala? Vejam. Da mesma forma, total de alunos, 30. Meninas, 40%. Meninos, 60%. A pergunta é total de meninos. Poderíamos calcular as meninas, depois fazer o cálculo, a complementação. Vamos lá. 60% são meninos, de um total de 30. Dica: cortar 2 zeros. Porcentagem não precisa fazer regra de 3 simples. Corta 0, corta 0. 6 vezes 3, 18 meninos. Letra D. Se pedisse meninas, seria exatamente 12 meninas. 12 com 18, 30. Questão número 7, também relacionada ao item 7. Na última liquidação de verão, uma loja vendia todos os seus produtos com desconto de 15%. Carlos comprou uma camisa na liquidação, pagou R$ 123,25. Qual o preço da camisa antes da liquidação? Bom, se ele pagou R$ 123,25, incluso o desconto de 15%, o preço vai ser maior que R$ 123,25. Todas as opções estão corretas. Então, vejam. Em porcentagem, o Carlos pagou quanto? 85%. 100% preço da camisa, menos desconto de 15%, ele pagou 85%. 85% é 0,85. Novamente, não tem necessidade de fazer regra de 3 simples. Se eu chamar de X o preço da liquidação, antes da liquidação, que vai ser superior a esse valor aqui, eu tenho 85x, 0,85x, igual a R$ 123,25. X, R$ 123,25 dividido por 0,85. Pessoal, uma observação. Eu não estou fazendo esses cálculos aqui, correto? Se vocês tiverem dúvida, encaminhem nos comentários. Para agilizar, eu sempre indico o cálculo, correto? Dividindo isso aqui, eu tenho R$ 145, que é o preço da camisa sem o desconto. Letra D. 8. Também relacionada ao item 7, que é razão, proporção, juros, porcentagem. Em uma loja, uma máquina de lavar roupa custava R$ 1.500. Veja. E seu preço sofreu um aumento de 3%. Logo após o aumento, a loja resolveu fazer uma promoção, oferecendo 3% de desconto no mesmo produto. Qual o valor final do produto após o aumento e após o desconto? Ou seja, o valor final. Uma coisa é certeza, não fica o mesmo preço. Agora, preciso ver se fica maior ou menor que 1.500, correto?
muito cuidado. Essa questão eu posso fazer um único cálculo. Se teve um aumento de 3%, significa que o produto passa a custar 103%. Se tem um desconto de 3%, significa que o produto custa 97%. Então, eu posso fazer um único cálculo. 103% de 97%, 97 de 1.500. Fica assim. 103% é 1,03. 97% é 0,97. Portanto, eu posso fazer direto esse cálculo aqui, né? 1,03 vezes 0,97 vezes 1.500. Multiplicando isso aqui com muito cuidado, eu encontro R$ 1.498,65. Ou seja, o preço da máquina de lavar roupa fica alguns reais mais barato que 1.500. Letra B. 9. Item 7. Juros simples. João aplicou R$20.000 durante 3 meses em uma aplicação a juros simples, com uma taxa de 6% ao mês. Qual o valor recebido por João ao final dessa aplicação? Se é o valor recebido ao final, significa que ele quer saber o capital somado com os juros, que é exatamente o montante. Então, o montante, capital somado com juros. Vamos calcular os juros, que é capital vezes a taxa vezes o tempo. Capital, R$20.000 durante 3 meses, 6%. Então, vou colocar 6% em forma de fração, porque eu posso simplificar esse zero de 20.000. Então, eu tenho R$20.000, que é o capital, 6%, que é a taxa, vezes 3 meses, que é o tempo. Corta 2 zeros, 2 zeros. Então, ficou juro 200 vezes 6 vezes 3. 200 vezes 18. 200 vezes 18 dá R$3.600. Portanto, o montante ao final de 3 meses, João receberá R$20.000 mais R$3.600. R$23.600, letra D. Questão 10. Item 7 também referente a juros simples. Uma pessoa aplicou um capital a juros simples durante 1 ano e meio. Então, outro detalhe, as bancas normalmente estão colocando o tempo distribuído em anos e meses. Então, aqui no caso, eu considero o tempo como sendo 18 meses. Então, T é igual a 18 meses, uma vez que a taxa é 5% ao mês. Gerou, ao final do período, um montante de R$ 35.530. Determine o capital. Então, veja, o capital mais os juros é o montante. Eu quero saber o capital, que eu vou chamar de C. Então, fica assim, C mais os juros, que é capital vezes a taxa vezes o tempo, que é igual ao montante. Aqui eu não, cuidado, não posso passar 100 multiplicando, tem que tirar o mínimo múltiplo comum, que é 100. O mínimo sendo 100, aqui vai ficar 100C mais 5 vezes 18 dá 90C, multiplicando R$ 35.530 por 100
dá 3.553.000. Corta, soma isso aqui dá 190C, igual 3.553.000 reais. Portanto, o capital aplicado, 3.553.000 dividido por 190, que dá exatamente 18.700 reais. Então, estas são as questões da banca OMC Consultoria para concursos da banca OM Consultoria para a Prefeitura Municipal de Tatuí. Estas questões são específicas para os cargos de suporte, para cargos de agente, né? As provas, as questões do suporte pedagógico são matérias pedagógicas que eu gravarei uma próxima videoaula. Então, novamente, envie seus comentários se esta sistemática de criar questões em cima da bibliografia funciona ou não. Um grande abraço, façam suas inscrições no canal, ative o sininho, dá um like, acessem o meu canal, playlist Concurso Tatuí São Paulo Banca OM Consultoria. E, se possível, colaborando com o meu canal, façam o compartilhamento das minhas videoaulas com seus amigos. E, se possível, se você tem possibilidades, utilize a nossa chave Pix. Um grande abraço, até as próximas videoaulas e bons estudos.